Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Matheus, professor de Química. Vim gravar para vocês aqui uma resolução passo a passo da questão 45 do primeiro exame de qualificação da UERJ do ano de 2026, né? É, é uma questão de estequiometria, com vários passos, uma questão que facilmente poderia estar aí no exame discursivo, mas por algum devaneio do destino, veio parar para a gente resolver aí na prova do primeiro exame de qualificação. Foi de longe a questão mais difícil da prova de química, tá? Então, assim, não se assustem muito se, porventura, vocês tiverem passado aí perrengue na hora de fazer, tá? O que essa questão me diz? O percarbonato de sódio, que corresponde a uma mistura de 2 mols de Na2CO3, informação importante, e de 3 mols de H2O2, informação importante, é empregado em lavagem de roupas como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio, então o oxigênio que vai fazer essa remoção das manchas, formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Então, rapaziada, quem é o peróxido de hidrogênio? Já grava essa informação. O peróxido de hidrogênio é esse cara aqui, tá? Beleza. Considerando 1 kg de percarbonato de sódio, e aí então você está reparando que ele já está me dando aí uma massa de problema para eu poder calcular alguma coisa hipotética, né? E qual é essa coisa hipotética que eu vou calcular? O volume em litros de gás oxigênio formado nas famosas condições normais de temperatura e pressão, as CNTP, tá? Então, assim, se você for reparar, a gente vai cair no problema de estequiometria, que é do tipo massa de uma substância, volume produzido de uma outra substância, tá? Então, assim, como a gente vai ter que relacionar massa, você vai ter que sempre calcular a massa ah, que você tira da tabela periódica. É meio que nítido, tá? Então, você vem e calcula as massas molares das substâncias participantes. Então, vamos começar aqui com a primeira parte, que vai ser o cálculo das massas molares. E no cálculo das massas molares, vamos começar aqui com o Na2CO3. Como é que eu faço isso daqui? Vai ser 2 vezes a massa da tabela do sódio, que ele aparece 2 vezes, mais 1 vez a massa da tabela do carbono, que ele só aparece uma única vez, não está vendo nada aqui, mais 3 vezes a massa que aparece na tabela do oxigênio, 3 porque ele está aparecendo 3 vezes. Substituindo com os valores pertinentes que vocês tiram da própria tabela periódica, o sódio vale 23, o carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Então, o resultado dessa conta aqui, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 23 mais 12 mais 48. 48 mais 12 dá 60, 60 mais 46, isso vai dar 106 gramas por mol do carbonato de sódio utilizado na mistura, tá? Vamos fazer agora para o peróxido de hidrogênio. Como é que vai ser, pessoal? Cada hidrogênio e cada oxigênio aparece 2 vezes. Então, fica 2 vezes a massa do hidrogênio mais 2 vezes a massa do oxigênio. Aí você vai lá na tabela, você vai encontrar que a massa do hidrogênio vale 1 e que a massa do oxigênio vale 16, o que significa que você substitui aqui os valores por 2 vezes 1 mais 2 vezes 16. Isso vai dar 34 gramas por mol, tá? 34 gramas por mol da substância peróxido de hidrogênio. Então, a gente já tem isso daqui. Aí eu vou começar aqui meu segundo passo. Para mim, o meu segundo passo é o cálculo da massa total da mistureba que ele fez ali em cima para formar o percarbonato de sódio. Então,
Para o cálculo da massa total, você tem que lembrar que foram 2 mols do Na2CO3 e 3 mols do peróxido de hidrogênio. Tu já sabe a massa, com o cálculo da massa molar, já sabe a massa de 1 mol. Você quer para 2 de Na2CO3 e para 3 de H2O2. Então, para o carbonato vai ficar o quê? 2 vezes a massa que eu encontrei dele, que é 106. Vou até deixar aqui circuladinho para ficar como importante. E aqui é a mesma coisa, é um valor importante que a gente tinha que calcular. Tá? Então vai ficar 2 vezes 106, isso vai dar 212 gramas de Na2CO3 presente na mistureba. E do peróxido de hidrogênio, cada mol vale 34, mas ele aparece com 3 mols, 3 vezes 34. Isso vai dar 90, 102, não é isso? Exatamente. 102 gramas de peróxido de hidrogênio. O que significa para a gente que se a gente soma as massas das duas espécies, isso vai dar um total de 314 gramas do percarbonato, que é essa espécie aqui, que é a empregada na lavagem de roupas, tá? Então, para mim, o terceiro passo seria você conseguir relacionar a quantidade de oxigênio produzida por esses 314 gramas de percarbonato. Isso aqui é um resultado importante, anota. Então, vamos ver. Quantidade de oxigênio por percarbonato. Tá? Então, esse daqui vai ser a terceira parte da nossa resolução. E vamos ver como é que funciona. Primeiro de tudo, ele fala que todo o oxigênio veio da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Então, como que a gente monta a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio? H2O2 reage formando H2O mais meio de O2. Essa é a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, tá? Então, o que a gente observa? Que para cada 1 de peróxido de hidrogênio, eu gero uma água e meia de O2, né? Meio mol de O2. Então, o que eu sei da questão? Que eu tenho um total de 3 mols de H2O2. Então, se eu multiplicar essa linha aqui, vamos botar aqui numa outra cor. Se eu multiplicar essa linha aqui por 3 em todos os termos, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com 3H2O2 gerando 3H2O mais 3 meios de O2. Tudo bem? E aí, a gente vai querer converter essa informação para volume. Todo peróxido que eu tenho vai gerar, convertendo para volume, o que você sabe? Que 1 mol vale 22,4, né? Então, eu tenho que 1 mol de um gás vale 22,4 litros na CNTP. Perfeito. E esses 3 meios aqui, que é a mesma coisa que 1,5 mol, isso vai equivaler a uma quantidade X. Rapaziada, você vai encontrar que o X vale 33,6 litros, tá? De O2 produzidos, tá? E esse O2 que foi produzido, ele foi produzido por 3 mols de água oxigenada, e esses 3 mols de água oxigenada eram literalmente tudo que eu tinha de água oxigenada dentro do meu percarbonato de sódio preparado. Com isso, agora eu consigo fazer a questão do jeito que ele está me pedindo. Por quê? Repara, eu vou fazer uma nova regra de 3, e essa regra de 3 vai contar com as seguintes colunas. Massa do percarbonato, massa de percarbonato,
com volume de O2 produzido, tá? Então, ó, se eu pego, mudando aqui a cor também, se eu pego, deixa eu botar aqui em verde mesmo. 314 gramas do percarbonato, que foi o que ele me deu aí como sendo a quantidade que eu tenho de massa para essa mistureba que foi feita aqui, 314 gramas. Quanto eu vi que já produz de volume de O2? Isso daqui, né, pessoal? 3,6 litros de O2. Outra informação importante, né? Então, 33,6 litros de O2. Mas a questão está me pedindo o quê? 1 quilograma de percarbonato. Então, para 1 quilograma, você sabe que 1 quilograma equivale a aproximadamente 1.000 gramas. Isso vai me dar uma quantidade que eu vou chamar de Y, né? Gente, dá para fazer na força bruta? Dá. Mas você vai fazer na força bruta? Tu não vai fazer na força bruta. Tu vai fazer proporção. Pô, 300 para virar 1.000, você concorda que você multiplica ele por um valor, sei lá, vamos chamar que é vezes 3. Vezes 3 fica aproximadamente aí quase 1.000. Vezes 3. Então, daqui para cá, você também multiplica por 3. Ah, Matheus, então é só pegar aí o valor de cima e multiplicar por 3 para ter o resultado? Exatamente, ó. Então, quanto vai valer o y? 33,6 vezes 3. O y vai valer, então, 99, aproximadamente 100,8, né? 100,8 litros de O2. Matheus, por que você não precisou fazer essa conta toda? Deu, obviamente, o resultado que não aparece aqui nas alternativas, mas eu aproximei, gente, porque conta de vezes 3 eu sei, né? Se eu for resolver essa conta aqui na marra, você vai ter um problema, velho. Tu vai ter um problema. Qual o problema? Tu vai cair numa divisão de números que não são tão facilmente simplificáveis, tá? Então, noves fora, isso daqui é aproximadamente 107 litros. Então, o nosso gabarito aqui, letra D de dado, tá? É uma questão chata, tem vários passo a passo, não são passo a passo difíceis. O difícil, e aí o feedback que eu já tive de alguns alunos meus, é imaginar o que vai fazer com essas informações. Porque são muitas informações que são dadas, e de fato são, tá? Então, de qualquer maneira, essa é a resolução dessa questão. Espero aí que vocês tenham gostado um pouquinho e vamos embora. Vamos conceituar, caso vocês não tenham conseguido aí nesse primeiro exame de qualificação, tá bom? Um abraço, galera.